Gratos somos, ó Pai, pela pessoa de Jesus, pela misericórdia derramada sobre nós, pelo Evangelho que chegou até aos nossos corações, pelo ministério do Espírito Santo, por homens e mulheres que o Senhor levantou para serem aqueles que iriam anunciar a boa nova do Evangelho. Abençoa esse momento de reflexão. Livra-nos, ó Pai, de desvios mentais e ajuda-nos a nos concentrar na Tua palavra, no Teu texto, no texto que o Senhor nos deu, nos entregou, que tenhamos uma postura de reverência e um coração ligado a cada palavra lida, a cada sentença compreendida. Ajuda-nos, ó Pai, a amar a Tua palavra a cada dia, que cada mensagem, cada palavra que dada seja reflexo da Tua revelação, aplicabilidade da Tua revelação a nós. Ajuda-nos, oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, então nós estamos falando sobre amor há um bom tempo aqui. Essa é a mensagem de número 12 já. Né? Temos 12 mensagens falando sobre o amor. E nós escolhemos a carta clássica de Paulo, aliás, a passagem clássica do apóstolo Paulo sobre amor, que é a primeira parte, 1 Coríntios capítulo 13, todo o capítulo. Lembrando o contexto aqui lida com os dons. A igreja de Corinto era uma igreja muito marcada pelo uso dos dons, principalmente dons de revelação, profecia, línguas. E Paulo então escreve essa carta, um dos motivos foi para esclarecer a questão do uso devido dos dons. E aí, no meio desse assunto que lida com os dons, o apóstolo Paulo então insere esse assunto que é de grande importância, que é o amor. Ele começa, e é o ponto importante para a gente considerar aqui, desculpa que o ventilador está levando aqui algumas páginas, mas observe o último versículo do capítulo 12, vai ser muito importante para a gente considerar a passagem de hoje. Ok? 1 Coríntios, capítulo 12. No final ele vai dizer assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então ele começa a mostrar, olha, agora eu vou falar para vocês o que é realmente importante, o que é mais importante do que qualquer dom, de qualquer profecia, do conhecimento de qualquer informação dada, da habilidade de falar uma linguagem celestial, a habilidade de falar uma linguagem humana sem ter um conhecimento e estudo prévio. Mais do que isso é o amor. Nos primeiros 3 versículos, Paulo então vai nos ensinar que grandes atitudes, como doar o corpo para ser queimado, doar todos os bens para os pobres, todos esses atos que, numa leitura rápida nossa, numa leitura humana nossa, assim, de observar alguém dando tudo que tem para os pobres, ou dando o seu corpo para ser queimado, essas atitudes, Paulo diria, por incrível que pareça, elas podem existir sem o amor. E pode ser grandiosa, ela pode ser destaque no jornal, ela pode ser manchete em todas as jornais, tanto escrito como jornal na televisão, não importa. Muitas coisas grandiosas, como dar tudo ao pobre. E a gente, hoje em dia, se alguém encontrar uma carteira com R$100 e entregar, é uma notícia de jornal. Hoje em dia. Mas se alguém der tudo que tem aos pobres, Paulo diria, isso pode ser feito sem amor. Pode ser feito por vanglória, pode ser feito para receber algum tipo de aprovação das pessoas, pode ser visto como um tipo de ufanação, né? Você querer realmente receber o reconhecimento. O amor não busca esse tipo de coisa. Mas muita gente com grandes atos buscam, na verdade, serem reconhecidos. Hoje em dia, se você faz o bem a alguém, você tira uma foto ou um selfie e coloca no Facebook, porque é importante para que as pessoas saibam que você fez o bem. Muito provavelmente, não, certamente, muitos desses atos que buscam a aprovação dos demais não são amor. Porque eles cairiam naquilo que Paulo fala, o amor não se ufana, o amor não busca se promover diante das pessoas, nem promover seus próprios atos às pessoas. Então, a partir do versículo 4, ele começa, então, a descrever para a gente, e ele personifica o amor, trata o amor como uma pessoa, e ele começa, então,
a dizer o que o amor faria se fosse uma pessoa. Como é que seria o amor? Primeiro ele vai dizer o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira com facilidade, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E essa série de tudos que a gente estudou no último encontro, né, versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A ideia de que o amor encara qualquer situação, o amor suporta todas as coisas. E aí ele meio que fecha essa ideia com a última declaração, que é o amor nunca perece, o amor não acaba, o amor não tem fim. E essa é a tônica da nossa mensagem de hoje. O amor não tem fim. É verdade que, a partir desse versículo, a partir dessa declaração, Paulo vai fazer um contraste do amor com os dons. E a gente vai acabar entrando nesse tópico também, que é o tópico dos dons do Espírito Santo. Mas muita gente, às vezes, adentra demais aqui o assunto e esquece qual é a declaração mais importante de todo o restante do versículo. Versículo 8 até o 13, a grande verdade de Paulo é: o amor não acaba. Então, essa vai ser, digamos assim, um tipo de verdade controladora. A gente vai ficar lendo o texto, mas a gente fica sempre: o amor jamais acaba. É isso que Paulo vai ensinar. Tudo que ele vai dizer, a partir do versículo 8 em diante, é visando reforçar, por meio de ilustrações e contrastes, essa ideia. O amor não acaba. Continuando lá, vamos lá então ler o texto. Deixa eu marcar aqui, porque ele vai ficar voando mesmo. O texto diz assim: o amor nunca perece ou não acaba, mas as profecias vão desaparecer, sim, né? As línguas cessarão, o conhecimento passará. Então é bom e é importante entender que aqui ele não está falando que é a profecia em si ou a língua que vai acabar, mas os dons que providenciavam a profecia, a língua e o conhecimento. Seria absurdo você dizer o conhecimento vai acabar. Já pensou? Como é que seria isso? Todo o nosso louvor a Deus, por exemplo, nós adoramos a Deus, louvamos o seu nome, porque conhecemos a Deus, temos informações acerca dele, do Evangelho. Sem conhecimento não há adoração, não há adorador, não há ser humano. Então, o que Paulo está dizendo é: essas coisas vão acabar, mas não é o conhecimento em si que vai acabar, mas o dom do conhecimento. Esses dons são listados no capítulo 12. E não é fácil. Você pode comprar 10, 15, 20 comentários de 1 Coríntios, em inglês, português, em grego, você que se imaginar. Quando você chega nessa parte dos dons, fica difícil a gente saber o que cada dom realmente significa. Por quê? Porque Paulo não está preocupado em definir o dom. Ele vai dizer: a gente tem palavra de sabedoria, palavra de profética, fala em línguas, e muitos desses dons não são explicados para a gente. O dom de línguas, que é um dom que é bem explicado no capítulo 14, mesmo com toda a explicação de Paulo, ainda temos muita divergência sobre a natureza desse dom. Quanto mais, por exemplo, o dom do conhecimento. Qual a diferença, por exemplo, do dom do conhecimento com o dom da sabedoria? Se eu trago uma palavra de sabedoria, isso não vai trazer algum tipo de conhecimento, e uma palavra de conhecimento vai negar a sabedoria? Então fica difícil a gente saber onde começa um, termina o outro. Paulo está preocupado com isso, e o ponto aqui nesse texto não é você querer entender cada dom desse, mas entender que eles são dons do Espírito Santo, habilidades, habilitações que o Espírito Santo dá aos membros da igreja, para que a igreja então possa crescer em harmonia, crescer, como usando a palavra de apóstolo Paulo em Efésios, que o assunto lá também é dom, a ideia de que nós como um corpo pudéssemos crescer, e Deus então nos presenteia com várias habilidades para que a igreja possa crescer, cada um agindo com o dom que Deus deu. E Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 4, Efésios capítulo 4, que cada um recebeu de Deus dom. A imagem lá é muito bonita. A imagem de Cristo subindo aos céus, e ele resgata uma imagem do guerreiro, que quando ele vai para a guerra, ele vai para a guerra, quando ele volta com o quê? Ele volta geralmente na frente, o general, né, ou o rei e tudo, e atrás vem o quê? Os escravos e os despojos, onde eles vão distribuir com o povo. A ideia é essa: Cristo, quando veio para a terra, ele morreu na cruz, subiu ao céu, e ao chegar no céu, ele distribuiu, derramou presentes para nós, que são chamados de dons,
habilidades, capacidades que o Espírito Santo nos dá para vivermos a vida cristã e reforçarmos cada vez mais a igreja. Por isso que não existe essa ideia de um dom em que a igreja não tem um efeito, porque todos os dons foram dados à igreja para serem exercidos em prol da edificação da igreja. Essa é a ideia. Então, é importante entender que quando Paulo diz assim, as profecias vão acabar, as línguas vão acabar, o conhecimento vai acabar, ele então seleciona 3 dons para a gente aqui. Mas o fato é que esses 3 dons são tipo representantes de todos os dons. Eu li no começo da pregação o final de 1 Coríntios 12, lembra? Eu passo agora a mostrar para vocês o caminho sobremodo excelente. Ele é sobremodo excelente ao quê? Ao dom de profecia, de conhecimento e de línguas? É isso? Sim, e todos os outros dons também. Então, esses dons que Paulo alista aqui, inclusive ele cita 3, depois cita 2, ele faz referência a 1 depois lá na frente. Então, você vê que ele vai diminuindo, mas a ideia é de que esses dons são representantes. Então, tem muita gente quando lê esse versículo aqui, muitos amigos meus, muitos estudiosos também, que lê, porque aqui você vê que esses 3 dons vão passar. Não. O contraste aqui é de todos os dons com o amor. Ok? Esses aqui são apenas representantes de todos os dons. Versículo 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E aí, aqui nós temos um versículo que é alvo de muita discussão entre os estudiosos. Quem é a identidade do perfeito? Alguns dizem que é a Bíblia. Quando vier a Bíblia, então os dons não precisariam mais. Por isso que tem uma escola de entendimento, um ramo dentro da tradição cristã, que são chamados dos cessacionistas, que acreditam que os dons acabaram com a vinda da Bíblia. A Bíblia chegou, para que mais revelação? Para que falar em línguas? Para que esse tipo de coisa? Não precisa mais, a gente tem a Bíblia. É uma visão. Mas hoje em dia, até mesmo o grupo daqueles que acreditam que os dons cessaram, não tem defendido muito essa ideia de que aqui é a Bíblia, porque realmente é algo estranho ao texto, algo esquisito ao texto. Alguns acreditam que é um tipo de maturidade. Por isso que a palavra aqui, perfeito, é a palavra também usada para maduro. Alguém que é maduro é perfeito. Então, alguns dizem, não, aqui é uma ideia de maturidade. Quando a igreja ficasse madura, aí os dons acabariam. Estranho também essa linguagem. Que igreja? A igreja de Cristo, a igreja local. Outros acreditam que é uma maturidade individual. Quando você chegar a um tipo de maturidade, você então não precisará mais dos dons. É uma outra forma de entender. O que eu acredito, e a minha base vai estar no último versículo, quando chegar lá fica mais forte a minha argumentação, é de que esse perfeito aqui, que vem, na verdade é a consumação de todas as coisas. Quando chegar a consumação de todas as coisas, os dons vão acabar. Os dons, eles são em parte. E essa imperfeição dos dons, a sua linguagem imperfeita, aquilo que o dom dá ainda é imperfeito, mas ele vai parar de existir à medida em que tudo estiver consumado. A gente estudou aqui o livro de Apocalipse e sabe que o momento da vinda de Cristo representa para muitos cristãos algo diferente. Alguns é só um processo, outros já é a consumação de todas as coisas. Eu não vou entrar nesse mérito, mas eu estou entrando no mérito de que um dia, tudo aquilo que Deus nos prometeu, através dos profetas do Antigo Testamento, dos profetas do Novo Testamento, as promessas que enchem nosso coração de esperança, de consolo, um dia, inclusive a gente acabou de cantar, né? Um dia a nossa lágrima será tirada, não vai ter mais lágrima nenhuma, nenhum tipo de dor. Essas profecias, quando forem cumpridas, os dons vão acabar. O que é em parte, os dons, eles não vão ter mais razão de existir. Ok? Porque eu acredito que o perfeito aqui envolve a consumação. Para quem gosta de teologia, uma expressão mais técnica seria o escatom, a realização, a consumação de todas as coisas. Estando consumado, não precisa mais de profecia, nem de língua, nem de outros dons. O próprio Deus habitará entre nós, reinará entre nós. Nós estaremos cercados completamente da manifestação de Deus de uma forma que hoje não é assim que se dá. E aí,
ele continua o texto. Então, a minha perspectiva do que é perfeito é essa. O texto, então, continua com algumas ilustrações. Eita, estou perdendo aqui para o ventilador. Ele continua dizendo assim, ó, versículo 11. Quando eu era menino, então ele compara, é como se ele estivesse comparando duas épocas. Tá? Lembra que a palavra, ou que ele está usando é a palavra quando. Então ele está dizendo o seguinte, ó, quando vier o que é perfeito, a imperfeição vai acabar, o que é em parte acaba. Então ele está pensando em duas épocas, a época quando o perfeito chegar e a outra época quando o perfeito ainda não chegar. São duas épocas, dois momentos históricos. E ele então compara esses dois momentos com as ilustrações que vêm em seguida. Então é muito importante para entender esse texto, e é importante entender esse texto porque esse é um texto base para entender a questão dos dons. Ele está contrastando duas épocas. Uma época ele chama de imperfeito, em parte. No grego lá, ekmeros. Ele usa assim. Aí a outra parte é a perfeição, quando vem a consumação. Duas épocas, dois momentos. Então ele ilustra esses dois momentos da história, o antes e o depois da consumação de todas as coisas. O que ele vai dizer? Versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Parou aí. Então, ele contrasta dois momentos da história de uma pessoa, menino e adulto. Lembra que a gente tem falado várias vezes aqui, baseado nesse texto, baseado também em Hebreus capítulo 6, por exemplo, melhor dizendo, Hebreus capítulo 5, final do capítulo 5, que nas escrituras não tem menino, adolescente, pré-adolescente, adolescente, jovem, não tem isso. Ou é menino ou é homem. E aqui Paulo está dizendo a mesma coisa. Quando eu era menino, quando eu passei a ser homem, não era menino, aí depois eu passei por uma fase pré-adolescente, depois adolescente, classe de juniores, não tem isso. Ou é homem ou é menino. Tem homem de 30 anos, tem menino de 30 anos, não é verdade, hoje em dia? Tem menino de 50 anos, e tem homem de 15, tem homem de 14 anos. Então, um dos meus alunos foi um cara que sofreu muito na vida, e estava conversando um dia desse, sobre os sofrimentos que ele passou na vida dele, ele falando que ele teve que catar frutas no mercado, no chão. Ele falando da situação difícil da vida dele. Assim, um cara desse, ele não é menino. Na hora que ele começou a catar no chão, ele deixou de ser menino. A maturidade veio até ele. Então tem gente que é maduro com 15 anos, com 13 anos, e tem gente que com 40 anos é menino. Fazendo uma linguagem cearense, né, para quem está vendo a gente pela internet, é um menino rei. Né? É a expressão que a gente usa. Paulo está dizendo o seguinte, tem uma fase menino e a fase adulto. Quando eu chego na fase de adulto, o que eu faço? A fase de adulto é marcada exatamente pelo abandono de algumas coisas que na vida adulta não fazem o menor sentido, cara. Entendeu? Não faz o menor sentido para você que tem uma vida adulta ter alguns comportamentos infantis. Então, a vida adulta, essa fase, ela é marcada pelo abandono de algumas coisas. Mas isso não é uma regressão, isso é uma melhora. E Paulo está dizendo o seguinte, a mesma linha de pensamento do versículo anterior. Quando vier o que é perfeito, eu vou deixar algumas coisas. Quando a perfeição vier, quando a consumação vier, algumas coisas serão colocadas de lado. E uma delas serão os dons. O dom, na verdade, do Espírito Santo, usando a linguagem paulina aqui, é para uma época de infantilidade. Nós somos infantes. E eu quero chamar a atenção para a palavra que ele usa várias vezes aqui, é a palavra agora. Ok? Então, ele vai usar a palavra agora. E a palavra quando. A palavra quando no versículo 11, a palavra quando no versículo 10, a palavra agora no versículo 12. A palavra agora também aparece de novo no versículo 12. E a palavra agora aparece no versículo 13. Então, percebam que ele está pensando em dois tempos, o agora e o amanhã. O agora é assim, depois virá de outra forma. Essa é a ideia. O agora e depois a vinda do perfeito. Agora é dom. Depois do perfeito, não tem mais dom. Ok? Então, a primeira ilustração é essa, da infância. Segunda ilustração.
Segunda ilustração é a do espelho. Ele vai dizer: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, observa agora, e depois a palavra vem a palavra então. Ou seja, observa a palavra agora no versículo 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então veremos. Então, agora e futuro, tá vendo? Menino, adulto. Espelho, depois, face a face. Agora, em parte. Depois, perfeito. Sempre duas fases. Ele vai dizer: agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Esse é um versículo pancada, para a gente ter que dar uma respirada e tomar um café e depois orar bastante para voltar para aí. Mas qual é a ideia aqui? A ideia do espelho. Espelho, lembra, o espelho antigo não é igual ao nosso espelho. Nosso espelho hoje, realmente, nós temos um reflexo quase que idêntico, realmente idêntico ao que nós temos refletido ali. Mas o espelho antigo, ele era basicamente uma chapa de bronze. Então, você não via realmente quem você era. Tá? Então, a ideia que ele está contrastando é: uma coisa é você encontrar alguém face a face, outra coisa é você encontrar-se com você mesmo no espelho. Quando alguém te vê face a face, ele vê realmente como você é. Mas quando você se vê no espelho, você não se vê como realmente você é, pensando no espelho antigo. Então ele está dizendo, novamente, infância, fase adulta, espelho, face a face. Essa última frase aqui, que ele diz assim, agora conheço em parte, então conhecerei da mesma forma como eu sou plenamente conhecido, é uma parte mais difícil. Vou tentar explicar para vocês. Alguns acreditam, a maioria acredita, que um dia nós conheceremos a nós mesmos, assim como Deus nos conhece. Porque percebe que o verbo, para quem gosta de português aí, o verbo plenamente conhecido está na voz passiva. Então o cara é conhecido por quem? Alguns dizem, é um tipo de passivo divino, onde Deus é o autor do conhecimento. Eu vou conhecer um dia como Deus me conhece. Eu não creio assim. Eu creio que isso está ainda dentro da ilustração. A ideia seria assim: eu estou diante do espelho, eu olho para o espelho e me vejo. Depois eu olho para alguém face a face e a pessoa me vê. Essa é a ideia. E a pessoa que me vê realmente como eu sou. Enquanto que o espelho não revela quem eu sou. Novamente, duas fases. A ideia do texto é essa: quando vier o que é perfeito, quem parte será aniquilado. Quando eu era menino, passei adulto, o que eu fiz? Eu aniquilei as coisas de menino. Quando eu vou para o espelho, eu não tenho um conhecimento completo, mas um dia eu terei um conhecimento completo. Como quem olha para mim face a face. E aí vem a parte final do texto. Assim permanece, e a expressão que vem aí é o quê? A palavra? Permanece o quê? Agora, esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E a pergunta que a gente pode fazer: amor é maior em que sentido? Para mim, pela declaração do versículo 8, ele é maior porque ele jamais acaba. E aí eu pergunto: se agora permanece a fé, a esperança e o amor, também agora permanecem os dons. Se agora tem fé, se agora tem esperança, e isso é marca de uma expectativa, porque o perfeito ainda não veio. Se eu espero, é porque não chegou ainda a perfeição. A palavra fé, a palavra esperança em Romanos 8, a esperança, a palavra fé ligada em 2 Coríntios capítulo 5, traz essa ideia de algo que se espera. E a fé como algo que não se vê. Você tem fé em algo que você não vê e você espera por aquilo que não está lá. Se eu tenho fé agora, se eu tenho esperança agora, é porque a perfeição ainda não veio. Se a perfeição não veio ainda, a fase adulta ainda não veio, a face a face ainda não veio, e nós estamos ainda na época do espelho, na época da infância, na época dos dons. Todos os meus amigos, se não acreditam na permanência dos dons,
geralmente chegam para mim e dizem assim, pastor João, mas me diga aí, e se alguém falar em línguas? E se alguém não sei o quê? E se é uma profecia? Eu sempre digo para eles, vamos abrir 1 Coríntios 13. Vamos estudar 1 Coríntios 13. Depois a gente conversa. Minha preocupação maior não é se vai ter problema na igreja, qual vai ser o efeito da igreja, isso a gente resolve depois. A maior preocupação de todo aquele que ama a palavra de Deus é bíblico. Está na Bíblia. Tá, então pronto, é isso aqui. Então, ler esse texto, para mim, é muito complicado você ler esse texto, porque o que o texto está dizendo é o seguinte, quando vier o que é perfeito, as outras coisas serão aniquiladas. O perfeito veio? Para mim, não. Se ele não veio, as coisas ainda permanecem. Dom de língua, de profecia, de conhecimento, tudo isso permanece. Mas dentro do texto do apóstolo Paulo, qual é a ideia? Essas coisas não são mais importantes nem maiores do que o amor. Porque diferente dos dons, o amor permanece até o fim. Então, eu tenho que basear todas as minhas coisas naquilo que é maior do que o próprio dom. É o amor que faz dar sentido aos dons. E o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui claramente é que quando você tem o dom, você pode muitas vezes utilizar esse dom sem amar. Sem amor nenhum. Só para se ufanar, só para procurar glória para si mesmo. Você pode usar todos os dons para esse tipo de coisa. Então, o que eu entendo desse texto e alguns acreditam, pastor, mas aí, na vida eterna, vai ter esperança e fé? Bem, eu não duvidaria que tivesse esperança e fé na eternidade futura, só que a nossa esperança e fé na realidade futura serão outras esperanças, eu acredito assim. Outras expectativas que vão sendo criadas. Mas aquilo que foi nos dado e aquilo que nós estamos esperando, uma vez consumado, não se espera mais uma coisa que está diante de você. Você esperou uma coisa que chegou, não vou esperar mais o quê? A não ser que a chegada daquilo que eu esperava gere outra esperança. Mas o que eu entendo desse texto é a vinda da perfeição, da consumação de todas as coisas, revela-se na vinda da consumação, aí os dons e muitas outras coisas não farão algum sentido para a gente. Nós vamos deixar algumas coisas. Então, nesse sentido, hoje, a igreja cristã é uma igreja que vive ainda uma fase de infância. Ok? Nesse sentido de conhecimento dos dons e tudo mais, da necessidade dos dons ainda entre nós. Muito bem, eu acho que eu pude ser claro aí, naquilo que eu quis propor. Eu quero trazer aqui poucas aplicações, são apenas 5 aplicações para a nossa vida. E por que eu sempre faço assim? Porque o importante sempre é você ler a palavra, entender a palavra e depois tirar alguma aplicação para a sua vida, até porque a gente não quer ser simplesmente um mero armazenador de informação, né? Então, primeira aplicação, é claro, os dons não cessaram. E qual deve ser a nossa relação com os dons? Primeiro, eu tenho que orar por eles. Por que muitas igrejas as pessoas não têm os dons que a Bíblia fala? Porque não oram. Não buscam. É simples. A teologia de Tiago está clara. Quem não pede, não tem. Não tem porque não pede. Pronto. O cara diz assim, rapaz, eu creio em milagre, mas não é que eu peça. Pode ser que aconteça. Pode ser que Deus queira me usar assim. Você pede? Não, Então, a nossa relação com os dons deve ser essa, de pedir, clamar. E aí é assim que o texto termina no capítulo 12. Buscai com zelo os melhores dons. E quais são os melhores dons? Os melhores dons são aqueles que trazem edificação para a igreja. Não é aquele que traz uma glória para você. Não é essa a ideia. Tanto é que Paulo vai dizer assim, todos vocês podem profetizar. O Espírito pode agir em cada um de vocês. E Deus pode usar vocês para falar. Quando você acredita nos dons, um dos efeitos na sua vida é que você passa a ser mais sensível a ouvir a voz do outro. É verdade que tem muita gente que eu não quero na nossa igreja que cria aquela cultura de que quem traz algum tipo de profecia é mais especial do que alguém, ou de que todo culto tem que ter alguém falando profecia, ou profecia não é assim a coisa acontece. Tá? Hoje em dia você tem pessoas dizendo, eis que a tua vida mudará. Né? Eis que Deus tem um plano para ti. Não está dizendo nada.
as profecias bíblicas são muito mais específicas. E o meu conselho para você é: não seja rápido nessa questão. Às vezes você profetiza sem saber. E fica bem claro na Bíblia isso, que muita gente profetizou sem saber que estava profetizando. O John Piper dá um exemplo desse. Ele estava pregando num lugar, numa reunião, e ele falou assim: imagina alguém naquele prédio, ele apontou para um prédio lá, né? No andar X. Aí tinha uma pessoa na sala que trabalhava naquele prédio, naquele andar, não foi, ele acertou o andar. E ele ainda disse assim: imagine que alguém está fazendo um grupo de estudo bíblico naquele andar. E tudo que ele falava combinava perfeitamente com uma pessoa que estava no ambiente ali. Deus estava falando diretamente para aquela pessoa, através do pregador, usando uma ilustração. Para nós que acreditamos nos dons, a gente deveria dizer assim: poxa, Deus falou hoje, direto para mim hoje. Os que não têm problema com isso, dizem assim: pastor, andou sabendo alguma coisa da minha vida aí, né? E aí, pastor, eu acho que aquilo ali foi para mim, né? E se sente ofendido. Quem acredita no dom não fica ofendido, fica agradecido. O Senhor, Deus usou hoje, maravilhoso, aquela ilustração ali bateu direto com a minha vida. Profecias podem acontecer assim. Profecias acontecem entre nós, quando falamos uns com os outros. Palavra de sabedoria vem nas nossas reuniões de liderança, muitas vezes, quando a gente não sabe o que fazer, aí alguém joga uma palavra de sabedoria. Às vezes, numa sessão da nossa igreja, alguma coisa pode acontecer, alguém se levanta e diz: pastor, não é bem assim, pode ser assim. É o Espírito Santo agindo entre nós. E a gente tem que ter todo um cuidado. Hoje em dia o pessoal fala muito assim: assim diz o Senhor, e fala com muita autoridade, sem ter certeza, e muitas vezes usa o nome de Deus em vão. Tenhamos muito cuidado com isso. Muito cuidado. Mas certamente Deus, e devemos orar para que Deus utilize cada um de nós para isso. Os dons não cessaram. Deus utiliza os dons como Ele quer. O que a gente tem que fazer é pedir, clamar a Deus. O John Piper tem um vídeo, depois você bota lá no YouTube, lá, tem coisa boa no YouTube, viu, gente? Você bota lá, John Piper, dom de línguas. Né? Ele vai dizer assim: eu queria ter o dom de línguas. Queria ter esse brinquedinho, ele até usa a expressão assim: queria ter esse brinquedinho. Mas Deus não me deu. Deus me deu um dom para me pastorear quem tem o dom de línguas. Mas Ele não me deu esse dom. Outra coisa que a gente aprende aqui no livro de 1 Coríntios é que ter um dom não quer dizer que faz de você alguém especial ou superior. Essa é a ilusão de muitos. Pastor, você sabia que eu tenho um dom tal? Isso quer dizer o quê? Você está querendo dizer o quê com isso? E você é de uma categoria diferente? Deus usou uma jumenta para falar. Dá para pegar a mensagem? Deus usou uma jumenta, entendeu? Então, o dom, não há espaço para vanglória com o dom. Não há espaço para isso. Porque eu tenho isso. Tudo deve ser visto à luz do amor. A prática do dom deve ser vista à luz do amor. Por exemplo, eu prego em igrejas pentecostais, nossos irmãos pentecostais. Eu não sei o que acontece, mas geralmente quando eu vou pregar na igreja pentecostal, não tem muito aquela... Geralmente tem, né, aquelas manifestações e tal. Não sei se é a minha presença que abafa. Não sei se eu tenho alguma aura assim, né? Mas o meu problema com meus irmãos pentecostais, meus amados irmãos pentecostais, é que eu acho que eles são equivocados no exercício dos dons, quando eles ficam todo mundo falando em língua ao mesmo tempo. Todo mundo um fala em língua, outro fala em língua, aqui outro fala... A Bíblia diria: isso não é amor. Não, mas eu estou com vontade. É amor? Não é, então fique calado. Paulo diria: fale com você mesmo. Certamente Paulo está incentivando as pessoas a falarem línguas em casa. Porque ele não podia falar com ele mesmo na igreja, na reunião dos irmãos. Fala em casa, se tem isso, fala lá na sua casa. Certamente isso vai trazer algum tipo de edificação para a sua vida, e essa edificação vai gerar edificação na igreja também. Então, o meu problema muitas vezes com o uso dos dons na igreja é esse. Alguns ficam equivocados e ficam falando direto, e isso não é amor. Eu posso garantir para você, biblicamente, que falar em línguas, enquanto ninguém entende, enquanto o outro está falando, 3, 4 fala, isso não é amor. Tá? Está na Bíblia, ponto. Segunda aplicação,
não somente os dons acabarão no futuro. Algumas coisas acabam também. Até porque, voltando um pouquinho, os dons, quando Deus dá um dom a alguém, não quer dizer que Ele vai dar esse dom amanhã. Eu me lembro de um rapaz que visitou a nossa igreja, que ele disse assim, pastor, eu tenho um dom da cura. Eu disse, é mesmo? Vá para o Hospital do Câncer. Vá lá. Vai curar um monte de gente lá. Você não tem um dom da cura? O que você está fazendo aqui? O hospital está lotado. JF, dá uma voltinha no JF, passa pelo Hospital do Câncer, cura todo mundo e volta. Porque nessa época eu estava com a crise de coluna, ele queria dar a ideia de que ia curar minha coluna. Mas, o que a Bíblia fala sobre dom de cura? A Bíblia fala assim, ó, a um foi dado dom de cura, é isso que diz? Volta um pouquinho a página da tua Bíblia aí, para você ver. Só para... Não dá para a gente falar tudo sobre dons hoje, porque até o assunto é o amor, né? Porque senão a gente vai se perder aqui. Quando o assunto é dom, eu me empolgo. Ele vai dizer assim, capítulo 12, se alguém encontrar aí, dom de ajuda, dom de cura. Doze? 9. Isso, obrigado. Pronto, ele vai dizer assim, ó. Há outro fé pelo mesmo Espírito. Há outro, o quê? No plural ou no singular? Mas o outro é plural ou é singular? Então o outro no singular, uma pessoa recebe não um dom de curar, mas dons de curar. Qual é a ideia então? Deus pode me dar um dom de curar o Hércules, eu posso orar pela vida dele, curá-lo, e isso não quer dizer que vai acontecer amanhã, porque Deus vai ter que me dar um outro dom. Outro dom. Quando o cara diz para mim que eu tenho um dom de cura, ele está querendo dizer o que para mim? Que toda vez que ele ora, a pessoa é curada. Aí, quando geralmente acontece nessas igrejas aí, que dão muita ênfase nisso, é, quando a pessoa não é curada, você não teve fé. Joga a bola pro cara. Né? É muito fácil isso, não é não? É muito tranquilo um negócio desse. Não. Rapaz, eu tenho até o poder, mas a sua fé barrou. A sua falta... Isso é uma falta de vergonha. Entendeu? E isso é cruel também com as pessoas. É cruel com as pessoas. Certo? Olha. Pois é, onde é que fica o poder de Deus, né? Onde é que fica Lázaro? Jesus disse assim, eu queria ressuscitar Lázaro, mas não tem como ele ter fé. Fiquei esperando aqui. Não tem como, não existe isso. Quando Deus quer curar, Ele cura quem Ele quer e Ele usa quem Ele quer. Tá? Então vamos lá. Por que o amor, então, é de grande importância? Porque as coisas acabam, os dons vão acabar, mas o nosso trabalho também acaba, o nosso dinheiro acaba, as coisas materiais acabam, a moda acaba, a nossa casa acaba, nossos amigos acabam, o vigor físico acaba, a elasticidade e a viscosidade da nossa pele acaba. Essas coisas são importantes para a gente. Mas por elas acabarem, elas não podem ser o fundamento da nossa vida. Tem gente que a vida toda é fundamentada no trabalho. Ele vê tudo à luz do trabalho. Ele vê o filho à luz do trabalho. Será que esse menino está atrapalhando o meu trabalho? Tudo é o trabalho. Ou tudo é andar na moda. Essas coisas têm o seu valor. Se você estudar um pouco a história dos puritanos, por exemplo, os puritanos viviam na moda. Mas era da moda. Os puritanos viviam na moda. Se os puritanos estivessem hoje aqui, eles não seriam como esses puritanos que tem hoje, que alguns se denominam puritanos hoje, são mais quadrados do que não sei o quê. Mas os puritanos antigos, eles eram super da moda. Músicas atuais, músicas modernas. Tá? Se muito puritano chegasse em alguma igreja puritana hoje, eles diziam assim, cara, esse pessoal aí é da minha época. Tão atualizado, não. Não é errado você estar na moda. Não é errado você se vestir bem. Não é errado você ter amigos, tudo isso é importante, ter trabalho. A gente fez uma pregação há pouco tempo sobre trabalho aqui na igreja. Mas essas coisas, por acabarem, elas não podem ser a base da nossa vida. A gente tem que ter um alicerce sólido, algo que não acaba. Os dons acabam, você não pode fundamentar sua vida em dom. Você não pode fundamentar sua vida no seu trabalho. Essas coisas acabam. Pessoas morrem. Pessoas que nós amamos morrem. Isso é um fato.
Então você não pode, você vai sofrer, você vai ter aquela dor profunda da alma, mas por que você não vai se acabar? Por que você não vai acabar com a sua... Pronto, perdi o trabalho, perdi não sei o quê, por que isso não vai acabar com a minha vida? Porque isso não é um alicerce da minha vida. Alguém que tem um trabalho como alicerce da vida, um relacionamento como alicerce da vida, um casamento como alicerce da vida, dinheiro como alicerce da vida, quando a pessoa tira, é como se alguém puxasse o quê? Um tapetezão assim, ó, vu. Não era esse seu fundamento? Pois agora eu vou acabar com o seu fundamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus faz isso com a gente, quando você coloca alguma coisa fora o amor, no fundamento da sua vida, Ele puxa. As coisas acabam. Para os jovens, por que eu estou falando agora mais para os jovens? Porque Provérbios deixa bem claro para a gente que o jovem, geralmente, ele tem uma visão muito... como é que eu poderia dizer? Ele não tem uma perspectiva eterna, muitas vezes. A perspectiva do jovem, muitas vezes, ela é curta. É o agora, é o amanhã. Então, às vezes, você vê jovem tomando decisões assim, cara, esse cara não está vendo que daqui a 30 anos vai ser assim. Ele não está vendo que daqui a 20 anos isso não vai dar certo. Ele não está conseguindo ampliar o tempo, ele não consegue. Não consegue enxergar além. Pode observar que o livro de Provérbios é um pai falando com o filho, do capítulo 1, capítulo 9, e ele dizendo, filho, ó, vem para cá, senta aqui. Olha, vai ser assim, ó, se você fizer isso, vai rolar isso aqui, ó. Agora, anda por aqui para você ver. Ele está querendo que o filho dele tenha uma visão além das coisas. E muita gente, muito jovem, se fundamenta no seu vigor, na sua beleza estética. Isso acaba. Completamente. Mas acaba mesmo. Então, tenha um fundamento mais sólido para a sua vida. Na Idade Média, as pessoas colocavam caveiras no birô. Quando eu era assim, quando eu não era crente, eu era meio assim, gostava muito dessa coisa obscura, essas coisas assim. Eu queria muito ter uma caveira. Mas eu queria por razões mais, digamos assim, obscuras mesmo. Hoje poderia ter uma de gesso no meu birô sem nenhum problema, mas qual era a ideia de ter uma caveira no birô? Não é porque o pessoal era macabro, tinha matado alguém, não é essa a ideia. Era a ideia de lembrar que a vida passa logo. Então o cara estava chegando lá, olhava para a caveira de vez em quando assim, né? Olha aí, né? E ter uma caveira no birô, ter uma caveira na estante, era bom para você lembrar que as coisas passam, inclusive você. No sentido de que a sua vida é eterna em Cristo, evidentemente, mas as coisas vão passar mesmo. E um dia você pode ser uma grande caveira. Alicerce a sua vida em algo que permanece, que é sólido, que é eterno. Eu disse aqui uma vez, citando aqui, até um filósofo ateu, ele dizendo, o finito só pode ser compreendido à luz do infinito. Você só pode me compreender à luz porque tem algo que é atrás de mim para você poder me enxergar. A gente só consegue ver uma coisa à luz das que estão à sua volta. Todas as coisas estão em volta do amor. Para fazer sentido, tem que ter amor. Senão não vale a pena. Terceira aplicação. Atos egoístas mostram com o tempo que eles não têm sentido. Você não precisa de eternidade para saber que alguns atos amorosos, não amorosos, eles não têm sentido nenhum. Eu lembro que a minha primeira aplicação, aliás, minha segunda aplicação foi o seguinte, tem coisa que passa. Na eternidade vai passar, os dons, por exemplo. Mas tem coisa que você não precisa esperar a eternidade para entender isso. Hoje, você vai tomar uma atitude egoísta. Vamos lá, você vai tomar uma decisão egoísta hoje. Daqui a 3 meses ou 3 anos, você vai perceber como isso não fez sentido nenhum. Não fez sentido. Assim também são os atos que visam a glória dos homens, eles vão se mostrar sem sentido lá na frente. Não precisamos da eternidade para ver que atos não amorosos são tolos. São bobos. A eternidade gera em nós um temor, que é bom. Às vezes você evita algumas coisas,
ou vive numa vida que é uma constante desvio do sofrimento. Opa, para cá tem sofrimento, vou para cá. Para cá tem sofrimento, vou para cá também. Fica constantemente fugindo disso, que nada mais é do que egoísmo. Você vê lá na frente que isso não vai fazer sentido nenhum para você. A eternidade ficará, se hoje, você pode ver isso já na sua vida, a eternidade vai ficar muito cristalino. Como o nosso orgulho não faz sentido e como o nosso sofrimento por amor fez todo o sentido do mundo. Se os atos egoístas de hoje vão gerar um arrependimento daqui a 3 anos, 4 anos ou na eternidade, quando Deus abrir nossos livros, o ato de amor hoje, sofrer por amor hoje, você vai olhar na frente e vai dizer, valeu a pena. Era isso que eu tinha que ter feito mesmo. Tenha um olhar além. E aí vem minha quarta aplicação sobre essa questão do olhar além. Um dos caminhos das tentações é tentar nos produzir uma visão de acordo com a lente do agora. Foi assim com o povo de Israel no deserto. Foi assim com Jesus. O diabo chega para Jesus e diz, eu vou te dar todos os reinos desse mundo. Que tal transformar essa pedra em pão? O que o diabo estava querendo era reduzir a ótica de Jesus. Dizer assim, Jesus, não olha muito para lá não. Não vai agir muito com amor não. Pensa no agora. E muitas vezes para você poder agir com amor, como a gente falou na semana passada, para você agir com amor, você necessita ter uma visão da eternidade. Você não consegue agir com amor. E muitos atos que hoje de amor fazem sentido por serem atos amorosos, simplesmente não farão sentido nenhum quando você perde essa perspectiva. Lembra, o amor tudo espera. Por último, viver o amor é experimentar, é vivenciar a eternidade. Porque nós estamos vivenciando uma coisa que nunca vai acabar. Atos amorosos ecoam na eternidade. Mesmo que soframos no exercício do nosso amor hoje, ainda nós podemos experimentar a solidez do amor. Como ele é sólido. Ainda que você sofra por amar, lembra, o amor tudo sofre, tudo suporta. O amor tem uma perspectiva de querer amar, vai gerar sempre sofrimento na nossa vida. Agora, ainda que eu sofra, a gente experimenta como o amor é sólido. Uma dica para os pais aqui. Nós, pais, ou para os mais velhos, e aí essa questão de velho, cada um, alguns não vão dizer que não vão se encaixar nisso, né? Eu me incluo nesse grupo aí dos mais velhos. Nosso papel é falar a verdade para as pessoas. Nosso papel é alertar nossos filhos, não é ter a aprovação deles. O que a gente quer é que o nosso filho nos aprove daqui a 30 anos. Não é agora. Você só vai conseguir fazer isso se você amar, e só a solidez do amor vai te permitir fazer isso. Muitas vezes não é fácil aqui estar nesse púlpito aqui pregando. Na verdade, sempre é difícil. Geralmente, domingo à noite, depois do culto, geralmente é um momento ruim para todo pastor. Se perguntar um pastor, ele vai dizer isso. Porque muitas vezes nós temos que subir nesse púlpito e falar coisas que não era do nosso agrado, nem da nossa escolha falar. Não era a nossa escolha falar. Muitas vezes, se fosse pela escolha, a gente contava umas 4 piadas aqui, ficava rindo e era nome de Jesus para cá, nome de Jesus para lá e pronto, acabou. Mas se você encontrar alguém que um dia encare você e fale a verdade para você, respeite essa pessoa. Respeite essa pessoa. Ela está agindo com amor para com você. Se o seu pai é duro com você, ele procura, não entenda agora não. Não é para entender não. Ele está pensando além. Todos os atos de amor, muitas vezes, são atos de sofrimento, mas vale a pena porque são atos sólidos. Eu sei que esse meu ato
vai ecoar na eternidade. Meu filho não vai gostar, minha ovelha vai se debater, a minha esposa não vai gostar, o meu marido vai ficar com raiva, meu vizinho não vai gostar, seja lá quem for, a igreja não vai gostar. Mas quando você age com amor, você tem a certeza de que aquilo vai ecoar na eternidade. Vai ter um efeito eterno. O amor jamais acaba. Profecias acabam, línguas vão acabar. Muita coisa vai acabar. Mas o amor, não. Vamos orar. Santo Deus, Pai querido, estamos certos de que o amor não acaba, porque o Senhor é amor. E quando agimos com amor, estamos refletindo o teu caráter. Quando amamos nossas ovelhas, quando amamos nossos filhos, esposas, maridos, nossos cônjuges, nossos parentes, e muitas vezes agimos de uma forma mais incisiva com cada um deles, estamos refletindo o teu ser que é eterno. Queremos ecoar, queremos ter atos que vão ecoar na eternidade, porque são reflexos, são respostas da ação amorosa do Senhor em nós, e nós respondendo em amor ao próximo. Abençoa essa igreja, esse grupo de pecadores falhos. Todos aqui, ó Pai, nessa igreja, com todas as suas falhas. Que nós possamos experimentar um pouco do céu aqui. Experimentaremos à medida em que amarmos uns aos outros. E isso muitas vezes vai implicar em confronto, palavras um pouco mais duras, em abraços, em perdão, em reconciliação. Pedimos que possamos experimentar um pouco da vida celestial, do amor, que é o reflexo do teu caráter nessa igreja. Ajuda-nos, ó Pai, porque somos imperfeitos, isso é claro a cada dia. A cada dia. Eu, como pastor dessa igreja, estou certo de como nós erramos. Perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Pai. Faz do perdão a marca entre nós também. Porque são muitos os erros que cometemos uns com os outros aqui. Ser com aqueles que não te conhecem, que possam abandonar seus ídolos falsos, o dinheiro, a beleza, a juventude, o status, a fama, que eles possam abandonar esses ídolos, se render completamente a Ti, que é o fundamento da vida, e viver uma vida marcada pelo amor. Que essa mensagem venha incomodar cada um aqui também. Ajuda-nos, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.